Yeah. Salve, salve, rapaziada, Marquezine na área, nesse dia tão especial pro vascaíno. Que sabadão, se chuvoso por um lado, pelo outro lado, o que não faltou foi muita luz, muito sol na cabeça do vascaíno hoje, e eu já explico por quê. Queria pedir para que antes vocês deem aqui um like aqui no nosso canal, compartilhe os nossos conteúdos, divulga para todos os amigos vascaínos, dá aquele joinha também, dá essa moral, compartilhar, comentar, curtir, tudo que você puder fazer aí de positivo para o nosso canal, espalha para todos os vascaínos, para o YouTube entender a relevância e mostrar para cada vez mais gente. Lá nas redes sociais, @SerVascoOficial, C de cerveja, cerveja mais Vasco é a nossa Ser Vasco, então sigam a gente lá nas redes sociais, TikTok, Instagram, Twitter. Então dá essa moral pra gente lá, dá essa moral pra gente aqui, que a gente sempre fica muito feliz de vir aqui trocar uma ideia com todos vocês. E vamos falar de um sábado especial, de um sábado maravilhoso pro vascaíno, né? Infelizmente eu não pude estar presente em São Januário hoje, mas com certeza muito bem representado. Tinha muita gente maneira, de muita faixa etária diferente. Então a gente via praticamente 3 gerações dentro do estádio, né? O que é um orgulho muito grande. Eu tenho falado até nos últimos dias, nos posts principalmente, sobre essa questão da vascainidade, do quanto isso já é orgânico no vascaíno, acho que isso é reconhecido até pelas outras torcidas, do quanto o vascaíno carrega de uma forma muito visceral o amor pelo clube, influenciado, sem dúvida nenhuma, pela história. A gente sabe que o Vasco não é só um clube de futebol, o Vasco é uma história. Então a gente pode citar tanta coisa bacana, desde lá a resposta histórica e vários capítulos que se sucederam ao longo desses cento e poucos anos de clube, e que o Vasco já deu vários exemplos do quão importante ele é para a história do Brasil, né? Não é nem para a história do futebol, é para a história do Brasil. Então, acho que isso influencia muito no vascaíno, e aí eu tô quase que meio que dando um depoimento meu, e eu sei que isso pode refletir de muito vascaíno. Me emocionei demais, então, como eu tive a oportunidade de hoje assistir, né, parte pelo telefone, parte pela televisão, então a gente fica um pouco mais atento à transmissão, né, aos pormenores ali, aos detalhes. Então tiveram algumas coisas muito tocantes na apresentação do Felipe Coutinho, de uma forma muito ampla, de uma forma muito institucional. Passava, por exemplo, por torcedores, então a gente até fez um post lá na nossa rede social sobre o que o Felipe Bastos falou pro Pedrinho. Eu tive o privilégio, vamos dizer assim, de ver ao vivo, na hora que o Felipe Bastos falou, e eu senti que ele falou com o coração. Então, quem não teve a oportunidade, assiste uma parte do vídeo que a gente colocou lá, em que ele se declara pro Pedrinho, em que ele se diz um torcedor do Vasco, que ele aprendeu muito com toda essa história do Vasco, sem dúvida, e não tem como você não virar um torcedor do clube depois que você conhece tudo isso, e que ele é mais um, e o Vasco é muito isso, né? Todo mundo que passa pelo Vasco se encanta com todo esse contexto, né? E aí quando a gente vai, obviamente, para o grande protagonista do sábado, que é o Felipe Coutinho, ele acaba abrangendo todo esse ciclo, né, de começar muito menino ali no Vasco, estudar no Colégio Vasco da Gama, aprender não só a ser o profissional que é, mas aprendeu a ser a pessoa que ele é, o pai de família que ele é. É um cara que hoje, aos 32 anos, o Vasco teve a oportunidade de estar presente, direto ou indiretamente, na vida dele durante praticamente 25 anos, né? Então é muito tempo, né? E eu falo isso porque mesmo enquanto o Felipe Coutinho esteve fora do clube, a torcida do Vasco sempre foi muito engajada com ele, a torcida do Vasco, e a recíproca sempre foi verdadeira, né? O Coutinho sempre retribuiu todo esse carinho que a torcida sempre demonstrou, mesmo depois que ele saiu do clube. E aí coroar com esse retorno, né? E que obviamente estamos falando de um jogador que ainda pode atingir ali seu melhor momento, e a gente espera que o Vasco possa contribuir muito para isso. Então o Felipe Coutinho, quando ele retorna abrindo mão de muita coisa, a gente sabe que ele abriu mão de muita coisa, que ele poderia estar em qualquer clube, se não de uma primeira prateleira, de uma segunda, mas aí ele seria muito protagonista de um clube, por exemplo, se fosse de segunda prateleira lá da Europa. Eu acho que ele tem vaga em muito clube de primeira lá, enfim.
mas ele optou por voltar, né? E toda aquela simbologia dele com a esposa, com os filhos, o depoimento dele, o depoimento do Pedrinho, né, que precedeu ao dele, quando ele deixou a torcida, né, ele ovacionou a torcida antes dele começar a falar, foi realmente um momento com o São Januário lotado, mesmo com chuva, mesmo com tempo adverso. Foi um negócio fantástico, sensacional, e eu que tive que assistir do lado de cada telinha, posso dizer como vascaíno que eu me emocionei pra caralho em vários momentos, como eu falei, e eu tenho um orgulho fudido de ser Vasco, e tenho certeza que o vascaíno, que foi até o meu comentário inicial, né, o vascaíno, os poucos vascaínos que não têm aquela vascainidade maluca, vamos dizer assim, insana, que a gente chama de seita, que são os que vão aos jogos incondicionalmente, que estão sempre ativos com o clube, aqueles outros que talvez a chama em algum momento ameaçou apagar. Eu acho que hoje o Felipe Coutinho reacendeu e a gente, ó, tá caminhando na mesma direção. O presidente, nosso ídolo, o elenco já mostrando sinais de recuperação, a torcida, a oposição, podemos dizer assim, né? A gente vê cada vez uma participação na gestão do Pedrinho cada vez mais construtiva, e é isso que a gente espera de todo mundo. Tomara que a gente consiga caminhar, mas me parece que estamos no caminho e que o dia de hoje seja um dia histórico para a gente, não só fora do campo, como que o Pedrinho vem mostrando, como dentro de campo, sob a batuta do nosso mágico e gênio Felipe Coutinho. Cria, seja bem-vindo pra caralho ao nosso Gigante da Colina. A gente sempre esperou teu retorno. E chegou a hora, vamos nessa, ó. Pro alto e avante. Então, compartilhem aqui, ativem aqui, ó, dá um joinha aqui nos nossos conteúdos, sigam a gente lá nas redes sociais, @SerVascoOficial. Eu tô em êxtase realmente. Vasco só joga quarta-feira, falando muito rápido de dentro de campo. O Felipe Coutinho deu a entender que ele tá treinando já para qualquer momento que precisar dele para ele entrar em campo, mas que ele precisa conversar com o staff, segundo ele mesmo falou. Então acho que ele tem que conversar lá com o fisiologia, com o preparador físico, e entender o campo que o Vasco vai jogar contra o Atlético Goianiense lá, se realmente é um campo que ajuda ser uma primeira partida do Felipe Coutinho. Se não for, joga pro Galo. E vamos nessa. O importante é que em algum momento, no curto prazo, ele já começa a ajudar a gente. Então, um beijo no coração de todo mundo. Um sábado épico pro vascaíno. Aproveite. Molecada, criançada, aproveitem que agora pro alto e avante. Um beijo. Isso aqui vai ser sempre Vasco, porra.